Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal, que você tenha um dia abençoado por Deus. Vamos falar um pouco sobre esse jogo entre Vitória e Grêmio, né? Tem algumas ressalvas, algumas coisas para falar, né? E dentro dessa minha análise também vou mostrar para vocês a declaração de Mano Menezes. Ele falou sobre o Vitória, citou coisas interessantes, né? Vamos falar também de Wagner Leonardo, que foi muito vaiado, já era de se esperar pela torcida do Vitória. Ele falou, né, sobre esse momento de relação estremecida entre ele e a torcida do Vitória, tentou se redimir na declaração, vou mostrar para vocês aqui. Mas fica comigo até o final do vídeo, tá? Que primeiro a gente vai conversar sobre esse jogo, tem algumas ressalvas para falar sobre Thiago Carpini, que deu algumas declarações na coletiva também, que não condizem com a realidade do clube. É o que eu penso, tá? Eu vou trazer essa minha análise, né, do que eu achei do jogo, né? Eu só peço uma moral para você, antes da gente ir pro conteúdo. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal, se você não for inscrito, e ative o sininho de notificações para você receber notificações em relação a todos os vídeos que serão publicados aqui no nosso canal, ok? E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos pro vídeo. Bom, meus queridos, vamos lá falar a respeito desse empate entre Vitória e Grêmio no Barradão, né? O Vitória que veio com uma proposta diferente no meio-campo. Me surpreendeu, a princípio, positivamente, porque Thiago Carpini utilizou dois homens de construção no meio, dois volantes mais construtores do que como ele vem utilizando ultimamente, um volante pegador, um camisa 5, né, um homem de construção ao lado de Mateuzinho ali, né, que nos últimos jogos foi Ronald que teve essa oportunidade. Ronald que parece, né, que caiu nas graças finalmente de Thiago Carpini. Eu acho que ele está merecendo sim a titularidade, é um cara que está evoluindo, né, tanto na parte técnica quanto na parte física, porque um volante precisa saber marcar também. Eu acho que ele está evoluindo nesse aspecto, ainda precisa melhorar. Ontem, eu acho até que ele jogou muito afastado de PP, que era o primeiro homem, né? Se o intuito de utilizar PP como primeiro homem para ter uma melhor saída de bola, sendo que com o Ricardo Rila a gente sabe que o Vitória não tem isso, então teria que ter mais aproximação de Ronald com o PP, né? E falando em PP, que foi o homem responsável por ser a fazer aquela transição bacana da defesa para o ataque, já que ele tem características para isso, ele deixou a desejar, né, em relação à marcação. Estava muito afoito, fez muitas faltas e passou mais de uma vez de ser expulso do jogo. Acho até que Thiago Carpini demorou de tirar o jogador no segundo tempo, né? Mas ele justificou que Baralhas tá com um estresse muscular, né? Tá com um nível de cansaço muito grande e isso pode ocasionar a lesão. Tá, tudo bem, né? Falando do jogo, o Vitória até teve um volume bacana no primeiro tempo, né? Eu acho que jogou melhor que o Grêmio. O Grêmio veio com uma proposta para jogar no contra-ataque a princípio, mas depois foi ganhando, foi gostando do jogo e conseguiu fazer um gol, né? Mais uma vez, o Vitória vacilou na bola aérea, né? Um escanteio, cruzamento, Wagner Leonardo cabeceou, a bola sobrou para um jogador do Grêmio fazer o gol de 1-0, né? Abriu o placar contra o Vitória no Barradão. Depois o Vitória tornou a ter um volume a mais no jogo, porém não com tanta organização. Eu estou sentindo falta daquele Mateuzinho de antigamente. Acho que o Mateuzinho está jogando muito distante dos atacantes e assim não funciona, né? Tudo bem que no auge dele aqui no Vitória ele fazia isso, ele vinha buscar a bola da defesa, às vezes até nos pés dos zagueiros. Porém, ele tinha mais movimentação. Eu não sei se faz parte hoje do comando de Thiago Carpini fazer com que Mateuzinho esteja preso a só uma forma de jogar, ou se é um jogador que ainda não está 100%, alguma coisa está acontecendo com o Mateuzinho, que ele vem fazendo jogos apagados. Eu não estou sentindo falta daquele Mateuzinho, né, que se movimenta bem, que é corajoso para fazer jogadas individuais. Muitas vezes eu vi Mateuzinho tocando a bola para trás, e essa não é a característica do jogador.
né? Ele, às vezes, estava fazendo o papel que era de Ronald, porque, como eu falei, Ronald fez o papel, tinha que fazer o papel de segundo homem de meio campo, para vir buscar a bola dos pés do primeiro homem, que é PP. Mas os dois estavam jogando muito distante. E isso fazia com que Mateuzinho tivesse que sair da sua posição, voltar bastante. Mas e aí? Quem é que vai criar jogadas lá na frente? O Vitória que depende muito desse sistema, de uma transição rápida para acionar seus atacantes, né? Mas a gente sabe que o Vitória tem dificuldades de atacar times que têm suas defesas bem postadas. Foi o caso do Grêmio, que aconteceu ontem. O Grêmio, né, apesar de também não viver uma fase muito boa, com certeza, com o Mano Menezes, o cara que gosta de priorizar sistemas defensivos, já deve estar ajustando ali. E ajustou bem, o Grêmio se postou bem defensivamente, tanto que o Vitória conseguiu o empate também através de uma bola parada. É importante ressaltar isso. Não foi de uma bola trabalhada. O Vitória peca muito no último passe e na sua finalização, né? Eu não vou aqui entrar no mérito individual de nenhum jogadores, porque eu estou cansado de falar de jogador A, jogador B, e ainda tem gente que não gosta. Quando eu falo de Jandas, quando eu falo de jogador A, de jogador B. Mas não todo, o Vitória peca muito em relação ao seu último passe e também nas finalizações. O lado esquerdo do Vitória estava inerte, muito mal. Com o Jamerson também fez um péssimo jogo. E Mosquito também, que às vezes não sabia em qual posição jogar. Eu preferiria que invertesse os lados aí, Eric cair pela esquerda e Mosquito pela direita, para ver se mudava alguma coisa. Porque Claudinho tem uma qualidade no passe melhor. Mas voltando, o Vitória fez o gol de bola parada, e aí a gente imaginou que a virada vinha, né? Mas infelizmente foi um empate aí, um empate cru, um empate amargo, com uma das piores equipes do campeonato. O Grêmio não vem apresentando bom futebol, vem de um momento terrível, e eu, particularmente, não tenho que valorizar esse empate com o Grêmio. E eu estou falando isso porque o técnico Thiago Carpim falou na coletiva após-jogo que a gente tem que valorizar, temos que valorizar um empate. Pelo amor de Deus, valorizar o empate com o Grêmio, que é o vice-lanterna da competição, ou pelo menos era até aquele momento. É sério que a gente não tem que ficar indignado. Às vezes eu vejo lampejos do ex-técnico do Vitória, Léo Condé, que o Vitória estava jogando mal, e ele vinha com justificativas, vinha tentando minimizar derrotas, empates, resultados ruins. É a mesma coisa que Carpini está fazendo. Está se tornando chato as coletivas de Carpini. Por conta disso, algumas declarações que o torcedor não vai engolir mais. Entendeu? Porque valorizar um ponto dentro de casa, o Vitória precisando pontuar, ele ainda usa justificativa de que no ano passado, nessa mesma rodada, o Vitória tinha apenas um ponto. É sério que ele quer comparar o Vitória do ano passado com o Vitória desse ano? É sério que porque ele está com 6 pontos em 6 rodadas, um ponto, em média de 1 ponto por cada jogo, tá tudo bem? Esse é o campeonato do Vitória, né? A gente tem que se contentar com isso, né? Pelo amor de Deus. É só eu que estou com esse sentimento? Ou vai ter torcedor aí que acha que está tudo bem, que a declaração de Carpini está correta? Se tiver, está tudo bem, fique livre também para comentar sobre isso aí. Mas, na minha opinião, eu acho que o Vitória merece mais. Pelo menos fazer um jogo mais organizado, mais competitivo na sua casa. Eu, particularmente, não me contento com um empate diante do Grêmio, um time que está se reconstruindo, está se reformulando, um time que estava com a defesa fraca, né, com o Gemerson, o Wagner Leonardo sendo vaiado a todo momento, em algum momento podia errar também por conta dessas vaias, né? Inclusive, no final do vídeo aqui eu vou mostrar o que ele falou sobre isso, né? Sobre o que ele pensa, sobre o sentimento dele diante da reação da torcida, né, que vaiou, criticou bastante, tanto ele quanto o Lucas Esteves, mas Lucas Esteves é banco de reservas, nem sequer entrou no jogo, né? Aí sobrou para Wagner Leonardo, tá? Mas esse foi o meu sentimento do jogo. Não gostei desse empate. Para mim, eu esperava mais do Vitória, ainda mais vindo de 2 bons jogos no Campeonato Brasileiro, não estou falando nem da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, né? 3 bons jogos. Vitórias diante do Fortaleza, empate com o Atlético Mineiro e com o Fluminense. A gente esperava mais do Vitória. Ou eu estou sozinho nessa?
Eu quero saber muito a sua opinião, tá? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo sobre o que você acha do jogo, tá? Eu vou finalizar este vídeo aqui com a declaração de Mano Menezes. O que é que ele acha em relação ao jogo, né? Ele fez um desenho bacana, até elogiou o Vitória. Apesar de que ele falou na declaração dele que o Vitória não vem, os resultados não estão vindo, mas ele acha que o Vitória está até jogando bem, se comportando bem como equipe. Cada um tem a sua opinião, né? E por isso que eu acho importante você opinar, tá? Vou finalizar este vídeo com a declaração de Mano Menezes sobre esse jogo e também com, logo em seguida, Wagner Leonardo falando, né, sobre qual é o sentimento dele diante da reação da torcida sobre esse retorno dele aqui ao Barradão. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê daqui a pouco em qualquer outro vídeo. Valeu! Então, boa noite a todos. Falando rapidamente sobre o jogo, acho que o jogo foi dentro de um grau de dificuldade esperado para a gente, olhando pelo nosso ângulo. Eu vi jogos do Vitória, o Vitória não tem feito tantos resultados como fazia ano passado em casa, mas vem produzindo bem como equipe. Está faltando aqueles pequenos detalhes, então a gente sabia que o jogo ganhou um caráter decisivo já cedo no campeonato, né? E para nós que estamos assumindo um trabalho, viemos de um jogo em que fizemos 3 viagens a mais que o adversário, uma para ir, uma para voltar e outra para vir para Salvador. O Vitória jogou seu jogo em casa e manteve o jogo em casa, além de ter feito um dia antes a sua atuação, né? Então ganhou 24 horas a mais de recuperação. Então, nós tínhamos uma preocupação com isso e fiquei muito feliz com o que a equipe mostrou na reta final do jogo. Quer dizer que a gente teve bastante organização, a organização que deu uma economia de esforço físico para poder terminar o jogo mais inteira. Acho que num determinado momento do jogo a gente cedeu à pressão do Vitória, porque perdeu muito posse de bola. Quando você não consegue mais ficar com a bola, aí o adversário te empurra para trás como empurrou, e aí a bola começa a rondar por aí na cerca da tua área, e o risco sempre aumenta, né? Faltou um pouquinho de tranquilidade, fizemos uma faltinha desnecessária em cima da linha lateral, quase, né? Acontece. E no cruzamento, faltou ainda trabalho defensivo para a gente. Eu não fiz ainda nenhum trabalho defensivo de bola parada, a não ser ordenar posicionamentos. Renan, já por aqui comigo, Wagner Leonardo. Wagner, já existiu uma grande expectativa pela sua presença aqui no Barradão essa noite. Queria que você falasse desse seu sentimento de retornar a Salvador, de enfrentar o Vitória. Participou do gol, comemorou, a torcida está um pouco chateada, ressentida com você. E esse resultado pro Grêmio? Boa noite. Boa noite. Primeiro, dizer que foi uma semana difícil para mim, né? No Clássico Grenal, eu acabei tendo uma lesão que duraria 15 dias para eu voltar, então quero agradecer a Deus por me dar força essa semana e enaltecer o trabalho da saúde e performance do Grêmio, que me ajudou. A gente recuperou, foi uma recuperação inédita, voltar em 6, 7 dias para uma lesão de 15 dias. Então estou muito feliz de estar de volta aqui. E falar sobre o sentimento de estar aqui é um sentimento de muita gratidão, né? Vivi uma linda história aqui no Vitória, né? Diferente do que muitos falam, eu tenho um carinho enorme por esse grande clube que é o Vitória, né? Enalteceu o tempo que eu vivi aqui, meu filho nasceu aqui, nós fomos muito felizes aqui, né? Mas a vida segue, agora eu estou no Grêmio, estou muito feliz de estar aqui no Grêmio, e agora a vida que segue, e agora a gente conseguiu um bom ponto aqui fora de casa, agora é focar aqui, mudar a chave e quarta-feira já tem uma nova partida. Obrigado ao Wagner Leonardo. Renata, eu volto com você.